Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Vamos finalizar, galera, o nosso módulo número um falando sobre seis questões que agora é a sua vez. Então fica comigo nessa aula que nós vamos finalizar com seis questões desse módulo um que fala sobre as leis de Newton, parte teórica, conceitos, após a nossa vinheta, galera. Vamos lá então. Bem, galera, eu sou o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas e Minutos. Vamos lá, então. Ele diz o seguinte, ó, questão número 1. Os membros do LAF, Laboratório de Física e Instrumentação da Unicinos, se dedicam a desenvolver experiências de física utilizando a matéria-prima de baixo custo. Uma das experiências ali realizadas consiste em prender um carrinho de brinquedo e um balão de borracha cheio de ar. A injeção do ar do balão promove a movimentação do carro, pois as paredes do balão exercem uma força sobre o ar, empurrando-o para fora, e o ar exerce sobre as paredes do balão uma força. Bem, se você observar, é mais ou menos essa ideia aqui que ele está falando aqui para você, ó. Você tem aqui o carrinho, tá? Você tem aqui. Vou tentar desenhar aqui o balão aqui, galera. Mais ou menos isso, ó. Tá aqui, mais ou menos isso aqui o balão. Então, o que vai acontecer? O balão ele vai começar a encher de ar, ok? Então, uma vez o balão ele vai começar a expandir. Uma vez expandindo, o que vai acontecer? O balão ele vai, imagine que fosse nesse sentido, ou seja, sentido contrário, o carro vai se movimentar para frente. Então, isso aí aplica-se à terceira lei de Newton, que diz o seguinte, que assim como o balão exerce uma intensidade no carrinho, o carrinho devolve essa reação na mesma direção, só que sentido contrário, que vai dar a nossa letra A, ok? De mesmo módulo e direção, só que sentido oposto. Então, galera, essa questão é uma questão clássica, onde você tem mesma intensidade e direção, só que sentidos contrários. É o que acontece. O balão ele vai começando a encher de ar, e uma vez a parede do balão começa a empurrar para fora o ar. Uma vez o ar sendo empurrado para fora, vai ejetar o movimento. Esse movimento faz com que o carrinho vai se opor, nesse caso, ao movimento do ar. Nesse caso que está nesse sentido, ou seja, o balão vai se movimentar opostamente em relação ao carrinho, que dá a nossa letra A, beleza? Ok? Nada a ver a letra B, que ele fala de mesmo módulo, só que sentidos é contrário, não tem nada a ver direções opostas, tá certo? C, a mesma direção, ok. E sentidos, só que nada a ver, sentidos opostos. Vai embora a letra C. Letra D, mesmo módulo de direção, galera. Ok. Só que ele tá falando que é perpendicular, galera, é 90 graus, nada a ver, vai embora a letra D. E letra E, de maior módulo, galera. Terceira lei de Newton, nunca uma ação vai ser maior que a reação ou vice-versa. Mesma intensidade, ou seja, mesma magnitude, mesma direção, só com sentidos contrários. Então, questão 1 já foi. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte, ó, um pescador está sentado sobre um banco de uma canoa. A Terra aplica-lhe uma força de atração gravitacional, de acordo com a terceira lei de Newton, galera. Acabou a questão, porque ele está dizendo que a Terra vai aplicar. Aí o que vai acontecer? Aí ele diz o seguinte, ó, de acordo com a terceira lei de Newton, a reação da força atuante sobre... Olha o que acontece. Aqui está o nosso amiguinho aqui, ó, perdoe-me pelo desenho, tá? Parece uma folha. Então, nosso amiguinho aqui está sentado. Assim como a Terra vai atrair o nosso amiguinho, que é a Terra... O pescador também vai atrair quem? O pescador, no caso, vai atrair também a Terra. Então, ou seja, se o nosso amiguinho está aqui, é o que acontece conosco, que nós estamos aqui na Terra, porque assim como você exerce uma reação na Terra, a Terra vai devolver essa ação, ou vice-versa, que vai dar a nossa letra D. Para que a canoa e a água, galera, nada a ver. Primeiramente, daqui a pouco nós vamos falar sobre vamos falar sobre força normal, é uma força de contato, tá? Como o nosso amiguinho está aqui na direção, a reação de contato, quando o nosso amiguinho está lá sentado no banquinho, vai devolver esse peso.
esse peso vai ser a reação de contato que nós chamamos de força normal. Então, nada a ver letra E. Tampouco a letra C. Repara que o nosso barco vai exercer um peso da mesma forma, o barco vai devolver essa reação de contato, que seria a nossa força normal. Então, nada a ver a letra C. O banco da canoa, acabamos de contar aqui que nada a ver seria a reação de contato, tá? Reação de contato. E a letra A, nada a ver a canoa também, que a canoa também vai devolver essa reação de contato do pescador em relação ao barco. Então, nada a ver, forma a questão da ação e reação. Significa que assim como a terra atrai o pescador também atrai a terra, ok? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 é o seguinte, ó. De acordo com a terceira lei de Newton, duas forças que formam um par de ação-reação apresentam as seguintes características, exceto significa que ele quer errada. Mesmo módulo, ok, mas não é a alternativa que ele quer exceto, ou seja, ele quer errada. Mesma direção, ok. Sentidos opostos, ok. Atua em corpos diferentes, isso lembra, para acontecer ação-reação, tem que ser em massa ou objeto diferente. Sobrou nada mais nada menos do que a nossa letra E. Anulam-se uma a outra. Nada a ver, galera. Mesma magnitude, ou seja, mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários. Nada a ver. Essa aqui será a alternativa correta. Questão 3 também já foi. Vamos para a questão número 4. Ó. Questão número 4, legal. Todas as alternativas contêm um par, novamente, de ação-reação. A força com que a Terra atrai um tijolo e a força com que atrai com que o tijolo atrai a Terra. Ele quer de novo a errada. Então, aquilo realmente comenta que nós falamos para você na questão 2. Ok? B. A força com que uma pessoa andando empurra o chão para trás e a força com que o chão empurra a pessoa para frente. Aqui seria a aplicação que nós vamos ver lá na frente, seria o atrito. O atrito ele sempre vai facilitar o movimento do corpo, ok? Letra C. A força com que o avião empurra o ar para trás e a força com que o ar empurra o avião para frente. Isso eu não me engano, acho que é a questão número 1. Ele fala sobre isso, lembra? Ele cai errada. A força com que o cavalo puxa uma carroça e a força com que a carroça puxa o cavalo. Letra E. O peso de um corpo colocado sobre uma mesa horizontal e a força normal da mesa sobre ele. Galera, tá aqui a nossa alternativa que ele falou aqui pra gente, ó. Ok? Então, olha só, vamos desenhar aqui a ideia. Aqui você tem a mesa. Repara aqui. O que está acontecendo? Aqui seria o livro. Livro exerce uma força para baixo. Nós vamos comentar isso para você, a atuação de forças. E o que vai acontecer? Como a mesa está apoiando, ou seja, ela vai ter uma reação de contato, que é nada mais nada menos que vai ser a nossa, o que, professor? A nossa força normal. A força normal sempre vai ser perpendicular em relação àquele corpo que está em contato com ela. Então, a alternativa correta, nossa letra E. Ou seja, peso e força normal não vai constituir uma ação e reação nesse caso. As outras, A, B, C e D, correspondem ao que nós comentamos com você a princípio, o contexto da ação e reação, ok? Vamos para a questão número 5, ó. Questão número 5, ó. De acordo com as leis da mecânica newtoniana de um corpo de massa constante, lembrando que a massa é invariante, ela nunca vai mudar, ok? Vamos lá. Tem velocidade escalar constante e nula, a resultante das forças que nele atuam. B. Descreve uma trajetória retilínea com velocidade escalar constante, não há forças atuando nele. C. Descreve um movimento com velocidade vetorial constante, é nula as resultantes das forças nele aplicadas, é nula as forças nele aplicadas. D. Possui velocidade vetorial constante, não há forças aplicadas sobre ele. E letra E. Está em movimento retilíneo uniforme, é porque existem forças neles aplicadas. Galera, aqui a letra E ela vai embora, porque para ser as forças estão em equilíbrio nesse caso, não, para ser em MRU, ou seja, não precisa ter aceleração. Você tem o MRU, ou seja, as forças vão estar em equilíbrio, ok? Então, como ele está falando em relação à massa constante, ele está em movimento retilíneo uniforme, é porque existem forças neles aplicadas, ok?
Vamos aqui nessa letra D. Possui velocidade vetorial constante. Não há forças atuantes sobre esse corpo de massa. Ok? Vamos discutir essa questão aqui com calma, que ficou meio confuso. Ok? Ou seja, a letra E está em movimento retilíneo uniforme. É porque existem forças neles aplicadas. Galera, a força precisa estar em equilíbrio. Primeira condição. Ok? Equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Então, ele está em movimento é porque existem forças neles aplicadas. Aqui nesse caso, a gente vai considerar a letra E pelo fato seguinte. Para ele estar em movimento, cadê? Ele fala que está em movimento, em retilíneo e uniforme. É porque existem forças neles aplicadas. Ficou meio confuso. Mas, para que o corpo ele mantenha essa velocidade constante, ele precisa ter uma direção, tá? Por isso que é uniforme. E para ele ser uniforme, a velocidade ela não pode mudar. Por isso que a letra E ela está totalmente errada. Está em movimento retilíneo e uniforme é porque existem forças neles aplicadas. Não pode ter força aplicada sobre o corpo, tá bom? Para manter a questão do movimento. Letra D. Possui velocidade vetorial constante, não há força nele, não há forças aplicadas sobre ele. Nesse caso, se ele está dizendo que a velocidade vetorial é constante, porque o corpo está aqui em movimento, essa questão ela está incompleta. Então, nesse caso, ele precisa estar o quê? Em repouso, para considerar essa velocidade vetorial nula. Tá certo? Então, o erro da D está incompleta. Beleza? Letra C. Descreve o movimento com velocidade... Opa, olha. Descreve o movimento com velocidade vetorial constante. E para acontecer isso, a resultante das forças neles aplicadas, ou seja, ela tem que ser zero. Como ele mostra aqui para você a condição, ó. Força resultante, ela tem que ser nula. Não pode ter aceleração. E uma vez, a velocidade ela vai ser o quê, professor? Constante, velocidade vetorial. Vamos ver o erro, essa é a nossa alternativa, galera. Letra C. Vamos ver o erro da A e B. A. Tem velocidade escalar constante, é nula a resultante das forças que neles atuam. Galera, para acontecer, ela tem que ser velocidade vetorial e não velocidade escalar constante. Cuidado, hein? Há uma diferença entre velocidade vetorial e velocidade escalar constante. Então, esse é o erro daqui. Se fosse velocidade vetorial, e precisa estar o quê? Em movimento. Ok? Letra B. Descreve uma trajetória retilínea com velocidade escalar constante. Não há forças atuando. Acabamos de comentar com você, ó. Para acontecer esse fenômeno, a velocidade ela tem que ser vetorial e não velocidade escalar constante. Então, esse foi o erro da questão número 5, que vai me dar a letra C, beleza? Não precisa nem estar uma força atuando sobre o corpo. Aí, se caso aparecer uma força, repara que você acaba mudando a trajetória desse corpo. Questão 6, ó. Questão 6 diz o seguinte, ó. Com a promessa de tornar economicamente mais viáveis os voos espaciais, uma empresa demonstrou ser capaz de fazer retornar os propulsores de seu foguete. A recuperação desses propulsores possibilita que eles sejam preparados para serem reutilizados em novos lançamentos. Após terem cumprido sua função, os propulsores do foguete após terem cumprido sua função, os propulsores do foguete se desprendem, caindo-se aceleradamente em direção ao planeta. Ao se aproximarem da superfície, os retropropulsores são acionados, imprimindo uma força vertical e para baixo de intensidade. Repara que, galera, o que acontece? Quem faz isso é o Elon Musk, aquela empresa dele que é a SpaceX, fazendo propaganda, né? Vamos lá então. Então, o que acontece? Vamos imaginar aqui o foguete. Perdoe-me pelo desenho, tá? Então, isso aqui são os propulsores. Ok? Bonito o desenho, né? Então, esses são os propulsores. No momento, é o que ele fala aqui, ó. Caindo aceleradamente em direção ao planeta. Ao aproximarem da superfície, os retos propulsores são acionados, imprimindo uma força vertical e para cima de intensidade. Então, o que acontece? Ó? Aqui ele está exercendo esse movimento nessa direção. Tá? Nessa direção. Esses são os propulsores, né?
Então aqui, deixa eu só refazer aqui o desenho, ó. Esses são os propulsores. Estão agindo, fazendo com que o corpo ele suba, tá? Então nessa direção, aqui, ó. Nessa direção, beleza? Aí, o que acontece? Os propulsores vão cair. Aí vai entrar os retropropulsores. Ou seja, fazendo com que esse foguete ele retorne ao seu ponto. Retorne ao seu ponto de lançamento. Então, qual é a ideia? É como se esse objeto aqui ele retornasse para cá. Então, aqui ele tem nessa direção, né? Jogando, fazendo com que ele comece a ganhar altura aos propulsores, nesse caso o foguete. Aí o que acontece? Os retropropulsores vão fazer uma força agora nessa direção, ó, fazendo com que ele retorne. Aí vamos agora assim nas outras situações. A intensidade ela tem que ser o quê? Maior. Não pode ser menor. Até porque se for menor, ele vai continuar o movimento dele. Do foguete, né? Então, ele precisa ser uma força maior. Então, aqui vai ser maior. Mas por que maior, professor? Porque ele precisa de uma força que ela ultrapasse a massa de quem, professor? A massa do foguete. Aí sim, fazendo com que ele possa o quê, professor? Retornar para cá, para o nosso planeta. Certo? Então, aqui tem que ser maior. Que é a do peso dos propulsores. Diminuindo, contínua e drasticamente a velocidade de queda, até aproximar ao toque do solo. Nesse momento, os retropropulsores imprimem uma força vertical e para cima, ok? De intensidade, o quê? Essa intensidade aqui, como ele vai desacelerando, será mais ou menos assim, ó. Tá aqui os retropropulsores, né? Fazer esse movimento. Beleza? Então, quando ele vai diminuindo, ele precisa o quê? Ter uma velocidade, perdão, ele precisa ter uma força que ele possa controlar. E essa força ela tem que ser o quê, professor? Menor. Ou seja, ele precisa de uma força maior para ele voltar para o planeta. E quando ele vai chegando à superfície, ele vai o quê? Ele vai diminuindo essa força. Então ela tem que ser o quê, professor? Diminuindo até que fique igual aos propulsores. Aí ele pousa aqui com segurança e tal. Ou seja, tem que ser o quê? Igual ao peso dos propulsores, o que mantém parando sem velocidade, enquanto que os computadores avaliam a telemetria para finalmente diminuir até a zero a retropropulsão. Aí ele pede para a gente a alternativa correta, que seria a nossa letra B. Então, galera, ó, questão finalizada, módulo 1 finalizado com nossos exercícios, tá certo? Muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima, que nós já estaremos falando sobre o módulo 2. Tchau, tchau, fica na paz e até a próxima. Tchau, tchau.